Boa tarde a todos. Transparência, por favor. Só aguardar aqui um instantinho para colocar aqui a transparência para guiar a nossa apresentação. E o nosso tema aqui é mitos e verdades sobre o funcionalismo público nacional. Essa imagem aqui ilustra o que o cidadão comum pensa do serviço público, né? Ele vai entrar num labirinto e vai encontrar um bicho de 7 cabeças, um monstro esquisito. Será que isso é verdade? Próxima, por favor. Antes eu vou me apresentar, né? Eu, no momento, estou cedido ao Ministério da Justiça aqui em frente, mas eu sou funcionário de carreira do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, que é uma instituição do Governo Federal voltada a aprimorar políticas públicas, a ajudar no desenvolvimento do país, e o principal produto nosso é a produção e disseminação do conhecimento, principalmente voltado a políticas públicas e a questões econômicas. Próxima. Bom, nós temos algum problema? Quando a gente tem algum problema de saúde, por exemplo, a gente vai no médico e a gente vai fazer um diagnóstico, né? Se a gente está com uma perna quebrada, vai fazer um raio-x da perna e com o diagnóstico correto, a gente vai ter um tratamento correto. Então, isso foi o que inspirou a gente a fazer esse trabalho. Esse trabalho lá no IPEA começou em 2018 e a gente identificou que havia um vácuo de conhecimento no serviço público brasileiro. Na verdade, tinha muito conhecimento acumulado sobre o serviço público federal, que tem base de dados nos portais de transparência, tem muita riqueza de dados e análise por aí. Mas nos níveis estadual e municipal não tinha. Próxima transparência, por favor. Então, na cabeça do cidadão, nós temos um mundo de burocracia que custa uma montanha de dinheiro. Esse dinheiro, muitas vezes, é por salários enormes ou por corrupção. E aí a solução encontrada é, vamos botar uma granada no bolso do servidor, né? Será que essa granada vai resolver o problema? Será que vai curar a nossa doença? Vai consertar a nossa perna? Próxima, por favor. Então, com base nesse problema que foi identificado, né? Nós, lá no IPEA, nós consultamos uma base de dados muito rica, que é a base da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. É uma base que o Ministério do Trabalho vem coordenando desde 1975 e ela tem eletrônica desde 1985. Então, a gente fez um trabalho de mais ou menos 35 anos de análise e aí a gente fez um diagnóstico de como era a trajetória do serviço público e o privado também, para fazer comparações, né, mínimas possíveis. E foi um trabalho muito grande de base de dados, é uma base que não está disponível, totalmente aberta ao público, ela só está disponível para órgãos federais ou órgãos de pesquisa, né? Então, próxima transparência. E aqui eu já vou entregar o teor principal desse trabalho, né? Ou seja, quando a gente vai falar de funcionalismo público, a gente não pode falar de forma genérica, porque existem várias nuances desse funcionalismo. Nós temos o federal, o estadual, o municipal, o legislativo, o executivo. Outro erro muito grande na imprensa, em vários estudos por aí, é misturar o funcionário ativo com o inativo. Os dois custam dinheiro para o Estado. No entanto, o único que produz é o ativo. Então, quando a gente fala em bem-estar da sociedade, serviço público, a gente precisa pensar no serviço público ativo. Outro mito é a quantidade de pessoas versus o aumento de remunerações. Muitas vezes a sociedade é levada a pensar que o aumento do número de funcionários públicos produz aumento de salário. A gente vai mostrar também que o aumento explosivo de número de funcionários públicos é um mito, tá? O setor público, ele tem características próprias e é muito diferente do setor privado. Tem vários motivos que dificultam a comparação público-privado, mas uma delas é que no serviço público a gente não visa o lucro. Quando a gente coloca um policial na rua, a gente quer segurança pública e isso não gera lucro nenhum. Outro ponto importante é 60% dos vínculos de serviço público do Brasil são municipais. Então, como eu falei no início, a análise rica que tem pelo país afora é do federal. Então, muitas vezes, a sociedade toma a parcela do federal como se fosse igual para todo mundo, e isso não é verdade. Próxima transparência.
Essa base de dados que a gente estudou, a RAIS, ela não permite a gente entrar em alguns detalhes para fazer as comparações mais detalhadas do serviço público com o serviço privado. Então, por exemplo, no serviço privado a gente tem bônus, tem participação de lucros, etc. Tem um monte de vantagens que não tem no público e vice-versa, né? O público, no serviço público não tem FGTS, então tem um monte de variáveis aqui que são difíceis de comparar entre público e privado. Então, é importante que todo mundo entenda que essa comparação ela não é precisa, né? Uma coisa que a gente constatou, na verdade, é uma ausência do Estado, né? Não é um Estado gigante e gordo. A gente vê, por exemplo, ocupações desordenadas que acabam gerando desastres ambientais, que depois é o Estado que vai ter que socorrer as vítimas, que vai ter que produzir habitação, enfim. A ausência do Estado, na verdade, ela é um grande problema para o país. Então, o ponto principal desse debate aqui o debate na sociedade, ele encontra-se distorcido. Existem aspirações legítimas, né? Aumentar a eficiência, diminuir a burocracia, enfim. Mas muitas dessas coisas estão andando dentro do próprio serviço público. Então, a gente tem que tentar achar o debate correto. Próxima. Aí agora, eu vou mostrar alguns números que sustentam aquilo que, basicamente, eu já resumi aqui. Então, nessa transparência aqui, a gente está vendo a evolução do total de vínculos, e só um parênteses aqui, vínculos é a quantidade de registros de um funcionário público que tem, de um funcionário na RAIS. E muitas vezes, em alguns casos, por exemplo, se a pessoa tem um cargo comissionado, ela aparece 2 vezes. Por outro lado, a gente não tem os terceirizados, que eles aparecem lá apenas como empresa privada. Então, essa diferença entre vínculos e CPFs, ela acaba se compensando, ela não é muito grande, então o número de vínculos serve para a gente entender a dinâmica. Então esse gráfico mostra, de 1985 até 2018, na parte azul mais forte embaixo, é a trajetória da soma de funcionários públicos no Brasil. A gente vê que ela é bem suave, ela é praticamente uma reta constante. E em cima é a quantidade de funcionários privados que tem no Brasil. Lembrando um detalhe importante, funcionário privado, nem sempre estão todos na RAIS, diferente do funcionário público. Funcionário público, todos estão na RAIS, cadastrado bonitinho. Mas a gente observa ali um crescimento do emprego mais ou menos proporcional ao desempenho da economia brasileira. Então, a gente vê lá que nos anos 2003 começa a crescer o número de empregos e lá em 2014 ele começa a decrescer. O que é importante a gente ver aqui? Que o número de empregos do funcionalismo privado, ele acompanha a economia. O do funcionalismo público, não. Ele é mais ou menos estável. Ele nem cresce muito quando a economia cresce e nem cai muito quando a economia vai mal. Próxima. Aqui é um gráfico parecido com aquele, mas é um outro número, tá? Aqui é o número de vínculos separado por federal, estadual e municipal. E a gente observa o seguinte, que o nível federal, ele começa em 900 mil funcionários lá em 85 e chega a 1.200.000 agora nos anos mais recentes. Ou seja, ele é mais ou menos constante. O nível estadual, ele cresce um pouquinho de 2,5 milhões para 3,7, e o município é que apresenta um grande crescimento, de 85 para cá, de 1,7 para 6 milhões e meio. Isso mais ou menos é coincidente com a promulgação da Constituição de 88, que transfere a municípios um monte de atividades. Pode passar. Então, esse gráfico aqui mostra mais ou menos a mesma informação, só que agora em termos de proporção, ou seja, o que a gente observa é que o nível federal vem perdendo a sua participação dentro do funcionalismo público, e lembrem-se, eu falei que o federal é aquele que todo mundo acredita que é o exemplo do funcionalismo público, né? Os estaduais, eles também vêm perdendo um pouco de participação, e o municipal, ele vem crescendo muito. Próxima. Essa transparência, ela basicamente traz a mesma informação, eu vou passar para a gente ganhar um pouco de tempo. Pode passar, por favor. Esse aqui é um gráfico parecido com o outro, mas ele acompanha aqui a evolução da proporção da população brasileira. É importante a gente lembrar, né, que nesse mesmo período que a gente falou, de 85 a 2019, a população também está crescendo. Então, o que a gente nota é que o funcionalismo público está crescendo menos do que a população, do que o crescimento da população brasileira, tá? Então, aqui esse número mostra o seguinte, que a gente tinha 10% de vínculos públicos e isso diminuiu para 9,3%. Então, ou seja, o funcionalismo público cresce mais devagar do que o crescimento da população.
Pode passar. Aqui nós temos a evolução do número de vínculos acumulados por poder. O que a gente observa aqui é que o legislativo é que vem aumentando ao longo dos anos a sua participação, mas vamos lembrar o seguinte, o legislativo é o menor dos números de todos que a gente estudou, tá? Então, proporcionalmente, ele é o que aumentou, mas ele não representa um grande aumento. Pode passar. Essa transparência aqui, ela mostra o nível de escolaridade do funcionalismo público brasileiro. A gente observa que lá em 1985, tinha uma grande parcela de funcionários públicos com ensino fundamental. A gente chamou de nível 1, 2, 3, 4, 5, porque a RAIS, ela muda a classificação ao longo do tempo. Então, o nível 1 é o fundamental completo ou incompleto, e o 5 seria o pós-graduado. Mas a gente observa claramente o seguinte, que ao longo do tempo vai diminuindo a proporção de funcionários públicos com menor escolaridade e vai aumentando de maior escolaridade. Pode passar. As remunerações. Bom, nas remunerações, esse valor aqui é constante ao longo do tempo, tá? O valor já foi deflacionado. Então, as remunerações, elas são mais altas no nível federal, o segundo nível é o estadual, e o nível mais baixo de remuneração é o municipal. Ou seja, na verdade, é o inverso das quantidades. Isso é muito fácil de compreender, o seguinte, se eu tenho 6 milhões de funcionários no nível municipal, é mais difícil dar aumento para esses 6 milhões do que para 1 milhão lá em cima. Pode passar. Bom, a gente vai ter aqui alguns gráficos, eu não vou me deter muito nele para a gente ganhar um pouco de tempo, mas, basicamente, na remuneração por poder, a gente tem... aí o Poder Executivo é o que tem a menor remuneração média, o Legislativo é o segundo, e o Judiciário é o que tem a melhor remuneração. E a do Judiciário, observem ali que ela foi crescendo a partir dos anos 90 para cima. Quando a gente olha o crescimento da remuneração, a gente tem que ficar atento ao seguinte, lá atrás eu falei que também aumentou a escolaridade. Então, não quer dizer simplesmente que houve um aumento estrondoso da folha salarial. A gente tem que pensar que houve um aumento da escolaridade, e isso é um reflexo dos concursos mais recentes, né? Você vai pedindo somente funcionário com concurso superior, então, naturalmente, vai aumentando a remuneração. Pode passar. Bom, por nível federativo, de novo, já tinha falado disso, né? O nível federal é o que tem melhor remuneração. Essa remuneração, lá dos anos 90, ela estava em queda e ela teve uma recuperação a partir do ano 2003 e ela volta a começar a cair de novo lá para o ano 2014. Então, de novo, a gente está acompanhando os ciclos econômicos do país, né? Pode passar. Aqui nós estamos mais ou menos repetindo as informações, mas basicamente, em resumo, a remuneração dos judiciários são superiores do legislativo, que são superiores ao do executivo. Essa disparidade do judiciário ela começa a aumentar lá pelos anos 90, 1990, e a remuneração dos serviços públicos estaduais são maiores que a dos municipais. Pode passar. Aqui colocando alguns números no que eu acabei de falar, né? A remuneração média no Executivo Federal ela estava em R$ 4.700 lá no início da série e passou para cerca de R$ 8.000 em 2017. No estadual, de 3.500 para 4.600 e no municipal, de 1.900 para 2.800. Isso tudo a valores atuais, tá, gente? Pode passar. No Legislativo Federal, a remuneração média, na verdade, caiu um pouco, ela caiu de 11.900 para 11.200. A do Legislativo Estadual aumentou um pouquinho, de 6.200 para 6.500. E o Legislativo Municipal caiu de 4.700 para 4.100. Pode passar. A gente já falou do Judiciário, pode passar. A gente teve um grande aumento na remuneração do Judiciário, mas, como falei, é decorrente também da melhor qualificação. Um resumo aqui. De 86 a 92, os salários médios do executivo, eles caíram, basicamente pelas crises econômicas, né? Depois, de 94 em diante,
estadual, executivo estadual e municipal também apresentaram tendência de crescimento, e isso para em 2014. E no federal, o crescimento começa mais ou menos em 1997 e para mais ou menos em 2010. Pode passar. A gente já falou desse número, né? Então, pode passar de novo, por favor. Bom, um ponto importante da nossa análise foi a desigualdade entre homens e mulheres, né? O mundo é machista, isso aparece claramente no mundo privado, e no funcionalismo público a gente esperava que fosse menos acentuado, porque, por lei, os salários são iguais para homens e mulheres. No entanto, pode passar. Bom, esse gráfico aqui está um pouco confuso e poluído, mas só para entenderem rapidinho, as bolinhas que estão acima da linha vermelha é quando a mulher ganha mais que o homem. Na verdade, vocês podem ver que a maioria das bolinhas estão abaixo da linha, ou seja, praticamente em todas as esferas e níveis de escolaridade, a mulher ganha menos do que o homem. Não é porque o salário é diferente, mas é porque os cargos ocupados são diferentes. Então, as mulheres ocupam cargos de menores salários. Pode passar. Essa aqui também mostra, para o ano 2019, a razão entre o salário maior e o menor. Então, de novo, em vários momentos a gente tem uma diferença a favor do homem, né? Pode passar. Sim. Um ponto importante do debate, no fim das contas, é quanto sobra de dinheiro no orçamento público. Então, a despesa com servidores, com proporção do PIB, a gente mostra aqui que ela é mais ou menos constante ao longo da série, ou seja, desde 2002, porque aqui a gente está começando em 2002, porque era o dado que a gente tinha, tá? Então, de 2002 até 2020, a gente tem mais ou menos constante, em torno de 9% do PIB, é a despesa com funcionalismo público total. Ali embaixo está as quebras pelo nível Estado, município e federal, mas a gente pode ver que está tudo mais ou menos constante. Pode passar? E nessa aqui, a gente vê a proporção da despesa com base na receita líquida. Porque alguém pode falar, mas o PIB talvez não seja a melhor métrica. Então, pela receita líquida, a gente vê uma situação mais ou menos semelhante. Na verdade, lá nos anos mais à frente, as receitas estão aumentando, então a participação do gasto está um pouquinho menor. Mas o que a gente quer mostrar aqui, basicamente, a despesa com funcionalismo público ativo. De novo, eu vou destacar o ativo, porque a gente não pode misturar o inativo com o ativo. Ela está mais ou menos constante ao longo do tempo. Pode passar. Outro ponto importantíssimo para a gente debater é o seguinte: as ocupações, principalmente em estados e municípios, na área de saúde e educação, elas ocupam mais ou menos 40% dos vínculos que a gente estudou. Ou seja, se você falar, eu quero menos Estado, então tá, então você quer menos médico, você quer menos professor. Será que é isso que a sociedade deseja? Pode passar. No nível federal, acho que talvez o senhor vai abordar um pouquinho isso aí, a gente tem, vamos arredondar a conta, de 1 milhão de funcionários, nós temos 400 mil que estão nas Forças Armadas e 300 mil estão no MEC. Enfim, acho que não vamos debater aqui se a gente quer mais ou menos Forças Armadas, mais ou menos médicos e professores, mas os números falam por si. Pode passar. Aqui uma tabelinha de crescimento, a gente já falou sobre isso, pode passar para a próxima. E aí uma notícia recente, né? Fila do SUS tem 1 milhão de pessoas à espera de cirurgias eletivas em 16 estados. Ou seja, realmente nós queremos menos médicos? Será que é isso que a gente quer? Pode passar. Enfim, na verdade, eu não pretendia trazer nenhuma resposta para os senhores, na verdade eu quero deixar a dúvida. Então, para o debate, a gente tem aqui o link do Atlas do Estado. O Atlas do Estado, ele tem todos esses números que a gente apresentou, alguns um pouquinho com as séries mais longas, você consegue baixar o dado, você consegue fazer interação com os próprios gráficos e fazer filtros, enxergar melhor a variável que lhe interessa. E é para deixar o debate, né? Ou seja, como eu falei, a Covid-19 mostrou claramente a importância de termos um serviço público bem preparado, isento, separado do governo de plantão, né? Ou seja, um serviço público de Estado. E o Estado que nós queremos
Acho que todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer um Estado eficiente, que custe o razoável. Acho que o importante do debate é que Estado é esse, de que tamanho é e quanto é o razoável. E esses números aqui, eles tentam justamente mostrar, olha, não é esse inchaço que a mídia mostra e que, eventualmente, algumas pessoas se apegam e acabam usando meios fatos para fazer uma meia-verdade. Obrigado, pessoal.